Atos capítulo 26. Então a Agripa disse a Paulo: Tens permissão para falar em teu favor? Então Paulo estendeu a mão e respondeu por si mesmo: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de poder responder por mim mesmo perante ti de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, especialmente porque sei que és especialista de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Portanto, eu te explico que me ouças com paciência. O meu modo de vida, desde a minha juventude, que decorreu desde o princípio da minha nação em Jerusalém, é conhecido por todos os judeus, que me conheceram desde o começo, se quiserem testificar que eu tenho vivido como fariseu, a mais severa seita da nossa religião. E agora, eu estou aqui e sou julgado pela esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual a promessa às nossas 12 tribos, servindo a Deus continuamente noite e dia, esperam chegar. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Porque deveria ser algo incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Eu verdadeiramente pensei comigo mesmo que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus de Nazaré. Estas coisas eu fiz também em Jerusalém, e muitos dos santos eu preendi nas prisões, tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, e quando eles os matavam, eu dava a minha voz contra eles. E punindo-os frequentemente em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, sendo excessivamente enfurecido contra eles, perseguia-os até as cidades estrangeiras. Então, indo a Damasco com a autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz do céu que excedia o brilho do sol, brilhando ao meu redor e daqueles que viajavam comigo. E caindo nós todos por terra, eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É duro para ti chutar contra os aguilhões. E eu disse: Quem és tu, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque eu apareci por este propósito, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tu tens visto, quanto das coisas que eu ainda te aparecerei, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora eu te envio, para abrir-lhes os olhos e os converterdes das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e de Jerusalém, e por toda a região da Judéia, e então os gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Tendo, portanto, obtido o socorro de Deus, eu continuo até esse dia testemunhando, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo outra coisa do que os profetas de Moisés disseram que devia acontecer, que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos, para anunciar a luz a este povo e aos gentios. E como ele falou isso por si mesmo, Festo disse em alta voz: Paulo, tu estás fora de si, as muitas letras te fazem enlouquecer. Mas ele disse: Eu não estou louco, excelentíssimo Festo, mas em verdade, sobriedade falo estas palavras, porque o rei diante de quem eu falo livremente sabe estas coisas, porque eu estou persuadido que nenhuma destas coisas lhe é oculta, pois isso não foi feito em um canto, ó rei Agripa. Tu crês nos profetas? Eu sei que tu crês. Então Agripa disse a Paulo: Falta pouco para me convencer a tornar-me um cristão. E Paulo disse:
peço em Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos que me ouvem neste dia se tornem tal qual eu sou, a não ser por essas correntes. E ele, falando isso, levantaram-se o rei, o governador e Berenice e os que com eles estavam assentados, e retirando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisão. E Agripa disse a Festo: Este homem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Capítulo 27. E quando foi determinado que navegaríamos para a Itália, eles entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E entrando em um navio abramítimo, pronto para navegar pelo litoral da Ásia, partimos, estando conosco um tal Aristarco, macedônio de Tessalônica. E no dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo gentilmente, lhe deu liberdade de ir até os seus amigos para revigorar-se. E quando partimos dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E navegando através do mar da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, uma cidade da Lícia, e o centurião, tendo achado um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E navegando lentamente durante muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, o vento não permitindo, navegamos abaixo de Creta, diante de Salmona. E passando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, próxima da cidade de Laceia. E tendo passado muito tempo e a navegação já se tornado perigosa, porque o jejum já havia passado, Paulo os alertava, dizendo-lhes: Senhores, eu percebo que esta viagem será dolorosa e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião acreditava mais no capitão e no dono do navio do que nas coisas que Paulo falava. E como aquele porto não era adequado para invernar, a maioria aconselhou que partissem dali para tentar chegar a Fênice, que é um porto de Creta em direção ao sudeste e ao noroeste, e ali invernar. E soprando um vento fraco do sul, e supondo eles ter obtido seu propósito, levantando âncoras, eles navegaram próximo a Creta. Mas, não muito depois, levantou-se um vento tempestuoso chamado Euroaquilão, e apoderando-se do barco, e não podendo endireitá-lo em direção ao vento, desistimos e ficamos à deriva. E correndo abaixo de uma ilha chamada de Clauda, tivemos muito trabalho para recolher o bote. Tendo-o recolhido, reforçaram o navio com cordas, temendo ficarem presos na Sirte. Arriaram as velas e deixaram-se levar à deriva. Sendo nós agitados excessivamente por uma tempestade, no dia seguinte eles aliviaram o navio, e no terceiro dia nós lançamos ao mar com as nossas próprias mãos os aparelhos do navio. E nem sol nem estrelas aparecendo por muitos dias, e uma não pequena tempestade nos pressionando, perdemos toda a esperança de sermos salvos. Mas, após longa abstinência, Paulo se levantou no meio deles e disse: Senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta, e assim evitariam este dano e perda. E agora eu vos exorto para que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum homem dentre vós, somente o navio. Porque esteve comigo esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo: Não temas, Paulo, é necessário que sejas levado diante de César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que será assim como me foi dito. É, portanto, necessário irmos encalhar em uma ilha,
Mas, quando chegou a 14ª noite, fomos levados para cima e para baixo no Adriático, e em torno da meia-noite, os marinheiros acreditavam que estávamos próximos de alguma terra, e sondando a profundidade, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, voltando a lançar a sonda, acharam 15 braças, e temendo ser atirados contra alguns rochedos, eles lançaram 4 âncoras da popa, desejando que amanhecesse. Mas os marinheiros procuravam fugir do navio, descendo o bote ao mar, com o pretexto de quererem lançar âncora da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram as cordas do bote e o deixaram cair. E prestes a chegar o dia, Paulo pediu a todos para se alimentarem, dizendo: este já é o 14º dia que esperais, continuando em jejum, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, porque é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E tendo falado isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos eles, e partindo-o, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, eles também se alimentaram. E éramos ao todo no navio 276 almas, e quando eles tinham comido o suficiente, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra, mas descobriram uma enseada que tinha praia, e na qual decidiram sobre a possibilidade de encalhar nela o navio. Desprendendo, pois, as âncoras, as deixaram no mar, soltando ao mesmo tempo as amarras dos lemes, e içando ao vento a vela de proa, dirigiram-se para a praia. Tendo chegado a um lugar de encontro de 2 correntes, encalharam o navio e, fincando-se a proa, tornando-se imóvel, mas a popa estava quebrada com a violência das ondas. E os soldados se aconselharam a matar os prisioneiros, para que nenhum deles escapassem nadando. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, manteve-os longe do seu propósito, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e alcançassem terra, e os demais, uns em tábuas e outros em pedaços quebrados do navio. E assim aconteceu que todos escaparam seguros para a terra. Capítulo 28. E eles, tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. E o povo bárbaro usou conosco de não pouca gentileza, porque acendendo um fogo recebeu a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado um maço de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na sua mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora venenosa pendurada na mão, diziam uns aos outros: sem dúvida este homem é assassino, porque apesar de ter escapado do mar, a vingança não o deixa viver, e tendo ele sacudido o animal no fogo, não sentiu mal algum. Mas eles aguardavam que inchasse ou que repentinamente caísse morto. Mas depois de esperar por muito tempo e vendo que nenhum mal lhe sobrevinha, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. E ali próximo daquele mesmo lugar havia uma possessão do principal homem da ilha, cujo nome era Públio, o qual nos recebeu e hospedou cortesmente por 3 dias. E aconteceu do pai de Públio estar doente de febre e fluxo sangrento, e entrando Paulo a vê-lo, depois de orar, impôs suas mãos sobre ele e o curou. Então, sendo feito isto, também outros enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais também honravam com muitas atenções, e quando estávamos para partir, nos proveram das coisas que eram necessárias. E após 3 meses partimos em um navio de Alexandria, que invernara na ilha, cuja inscrição era Castor e Polos. E chegando na Siracusa, permanecemos ali por 3 dias. De lá nós buscamos uma bússola e chegamos a Régio, e um dia depois
Soprando um vento do sul, chegamos no segundo dia a Puteoli, onde encontramos irmãos que nos suplicaram a permanecer por 7 dias com eles, e assim partimos para Roma. E lá os irmãos, tendo ouvido sobre nós, vieram nos encontrar na praça de Ápio e as 3 tabernas, e Paulo, vendo-os, agradeceu a Deus e tomou coragem. E quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao capitão da guarda, mas permitiu-se a Paulo morar sozinho com o soldado que o guardava. E aconteceu que após 3 dias, Paulo convocou os principais judeus, tendo-se reunido, disse-lhes: Homens e irmãos, embora não tenha feito nada contra o povo, nem aos costumes dos nossos pais, eu fui entregue como prisioneiro em Jerusalém nas mãos dos romanos, os quais, tendo me interrogado, queriam deixar-me ir, por não haver em mim nenhuma causa de morte. Mas quando os judeus se opuseram contra isso, eu fui forçado a apelar para César, não que tivesse algo de que acusar a minha nação. Por esta causa, portanto, vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou preso com esta corrente. E disseram-lhe: Nós não recebemos cartas da Judéia acerca de ti, nem veio aqui algum dos irmãos anunciando ou falando algo mal de ti. Mas nós desejamos ouvir o que tu pensas, porque quanto a esta seita, sabemos que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe assim assinalado um dia, muitos foram ter com ele em seu alojamento, aos quais ele expôs e testemunhou o reino de Deus, persuadindo-os a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a noite. E alguns criam nas coisas que foram faladas, mas outros não criam, e discordando uns com os outros, eles partiram após Paulo falar uma palavra. Bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías a nossos pais, dizendo: Vai a este povo e dize: ouvindo, ouvirão, mas não entenderão, e vendo, verão, mas não perceberão, porquanto o coração deste povo está endurecido, e os seus ouvidos ouvem com dificuldade, e fecharam os seus olhos, a fim de que não vejam com os seus olhos, e ouçam com os seus ouvidos, e entendam com o seu coração, e se convertam, e eu os cure. Se, pois, de vosso conhecimento que aos gentios é enviada a salvação de Deus, e que eles a ouvirão. E tendo ele dito estas palavras, os judeus partiram tendo grande contenda entre si, e Paulo permaneceu por 2 anos inteiros na sua própria casa alugada, e recebia todos que lhe procuravam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas relacionadas ao Senhor Jesus Cristo, com toda a confiança, sem nenhum homem o proibindo.